Nesse momento que você se sentiu sozinha, em algum momento você voltou para sua infância e na sua relação com Deus? Você conseguiu fazer esta ligação? Com toda certeza. Eu sempre fui, desde novinha, muito de mentalidade, de acreditar que eu consigo conquistar as coisas que eu quero, que eu consigo chegar onde eu quero de acordo com o que eu emano para o universo, assim, sabe? Com as coisas que eu peço para Deus, sempre tive uma conexão muito forte com Deus. Então eu sempre tive, assim, muito essa mentalidade clara do que eu queria. E, inclusive, uma das coisas que eu tenho, que eu falo muito nisso em relação, se a gente olhar na Bíblia, no livro de Abacuque, é a história de um homem que ele duvidava que Deus poderia realizar os desejos dele. E em Abacuque 2:2 diz que você tem que colocar os seus sonhos em tábuas para que as pessoas, mesmo que correndo, elas consigam enxergar aquilo dali. E Deus acontece, ele coloca as coisas na hora certa e realiza as coisas na hora certa. E eu demorei muito a entender isso. Eu sempre fui daquelas que tinha aquele negócio de quadro dos sonhos, porque eu acreditava nisso, que eu tinha que colocar os meus sonhos naquilo dali para poder alcançar eles. Então, eu sempre tive desde novinha. Tudo que eu tenho hoje, quando eu olho, eu de fato pedi a Deus, eu mentalizei aquilo e eu consegui conquistar. Isso de um Instagram com milhões de seguidores era uma vontade que eu tinha. Isso de palestrar e levar o meu conhecimento para outras pessoas era um sonho que eu tinha, e que estava ali em imagens, e eu olhava para aquilo e tentava mentalizar aquilo. Quando eu saí do programa, eu me perdi completamente em relação a isso. Porque tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu esqueci. Literalmente eu esqueci. É muita oferta, né? A gente recebe muitas coisas. Eu lembro, eu sempre comento com as pessoas que na minha época, assim, a gente chega no camarim, quando a gente vai encontrar pessoas, tem tantas coisas que a gente olha e fala... O que é isso, né? Tipo, a gente desacredita naquilo que tá vivendo e nós começamos a viver uma ilusão total e viver no mundo irreal. Não, e assim, é por isso que tem você também que vem desse meio aí. É por isso que a gente vê tanta gente em depressão, tanta gente que não está feliz, mesmo tendo muito dinheiro e muita fama. E é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Porque a gente não vai mostrar nas redes sociais o dia que a gente tá chorando, que a gente não sai da cama, que a gente tá lá em posição fetal na cama, triste porque tá acontecendo alguma coisa na vida. A gente não vai mostrar isso. E principalmente quando começa a passar a fama. Eu acho que é o pior momento. Se você não tiver uma base familiar, se você não tiver realmente os seus objetivos concretizados, se você não souber quem você é, se você não estiver firmado na sua identidade, você se perde. Não, com toda certeza. Por isso que eu, depois desses 6 meses que começou a me cair a ficha, que eu comecei a ficar mal, eu por diversas vezes reunia a galera da minha equipe e falava, gente, eu preciso para outro direcionamento. Só que aquela hora que todo mundo acha que sabe melhor o que você deve fazer do que você realmente é o que você sente, né? Então eu tive muitas pessoas dando palpite na minha vida, dando palpite na minha carreira. E eu me deixei levar, porque eu era nova nesse meio, eu não entendia pra onde eu iria. Então, por diversas vezes eu falava, não, eu quero voltar a falar de marketing, era o que eu tinha, o sonho que eu tinha antes. E as pessoas, mas isso não vai dar dinheiro, isso você vai ter que ficar engessada, vai ter que fazer alguma coisa desse jeito. Olha as publicidades que estão aparecendo, olha esse meio. Só que eu nunca fui uma pessoa feliz mostrando a minha vida pessoal 100%, porque é muita gente apontando e achando que te conhece, principalmente depois de ter participado de um reality show que as pessoas te assistem 24 horas por dia, elas acreditam na cabeça delas que elas têm o conhecimento de quem você é. E não, elas não têm esse conhecimento. Mas de alguma forma a gente dá liberdade pra isso, com né? toda certeza. Por isso que quando eu saí, foi uma briga constante minha que eu falava pra minha galera, eu não quero mostrar toda a minha vida pessoal, eu não quero, porque eu não quero ficar dando essa liberdade demais pras pessoas. Só que ao mesmo tempo, o meu público pedia isso. E aí é aquela hora que você fica assim, meu Deus. Você se torna refém de um algoritmo. Escravo do algoritmo. Total. E aí quando eu só tive coragem mesmo, assim, de falar, não, eu vou fazer o que eu quero. Cara, eu acho que foi 1 ano e meio depois que eu tive a coragem de peitar e ter essa consciência de deixar o meu ego de lado também, porque você vira total refém do algoritmo, deixar o meu ego de lado, entender, bom, eu vou perder alguns seguidores aqui para ganhar em qualidade aqui do outro lado. Então eu tive que entender isso. Mas no início é muito difícil. É difícil também porque você também precisa da monetização disso, né? Exatamente, então, a questão que chega um momento que daí dinheiro se torna só dinheiro, porque você já conquistou o dinheiro e você vê que isso daí não é o que te move mais. Total. E assim, acho que eu só tive coragem
coragem quando eu entendi que a minha vida financeira me conseguiria segurar por um tempo até eu conseguir também vir com um novo posicionamento. Então, acho que é só por isso que eu também tive coragem. Também não é sair que nem louco fazendo as coisas, né? Você Não é. teve um, Tanto que eu acho que um é por isso- planejamento. Por isso que eu demorei. E eu sempre fui muito dessas, que nem eu falei. Eu sempre fui muito visual e estratégica, desde nova. Desde os meus sonhos, eu colocava eles ali. E para cada sonho, eu sempre coloquei estratégias de como realizar eles. Então, isso para mim, depois, no programa que eu comecei a realizar o que eu queria fazer, falei, tá, eu quero fazer isso, mas eu começava, e eu via que começava a cair seguidor, começava a cair visualização, eu parava e voltava de novo. Meu Deus, e daí dá um desespero. Nossa, dá muito desespero. Quando a E pessoa fica refém, dá desespero. Gente, dá desespero total. Tanto que eu acho que umas 3, 4 vezes eu tentei parar e voltava. Eu ia parar e voltava. Porque eu ficava com medo. Eu falava, e agora? E se, querendo ou não, a gente vai vindo nesse meio? E eu me acostumei. Eu não vou ser hipócrita. O dinheiro traz muitas coisas boas. Você E eu sabe- acostumei com algumas coisas que ele me trouxe, não só pra mim, como pra minha família, como para as pessoas que trabalham comigo. Que eu falava, cara, eu Tem tenho. pessoas que dependem de você. Exatamente, eu tenho famílias que estão dependendo de mim hoje. Então, Mas assim, como é que eu isso vou. não é muito diferente do que acontece com a grande maioria. Por quê? As pessoas hoje, se olharmos a rede social sobre um olhar desprovido de sentimentos, nós vamos ver isso, que pessoas começam a postar alguma coisa e falam assim, nossa, isso daqui deu engajamento, e começa a fazer a mesma coisa. Então você se torna um refém em troca de um like. E querer copiar os E outros, quer né? copiar. Exatamente. Então, na verdade, nós estamos vivendo cópias e faltam pessoas autênticas, né? E a gente fica muito refém do dinheiro. Pior do que não ter dinheiro é ter dinheiro e perder ele. Sabe? Porque eu, na época que eu não tinha dinheiro, eu era feliz, não sabia o que era uma vida boa. Depois que Sim. você tem a vida boa, você não quer perder de jeito nenhum. Então você começa a fazer coisas contra os seus princípios e os seus valores para manter aquilo.